parece que a sexualidade dentro da igreja foi entregue ao diabo. Qual o caminho que a igreja poderia seguir para atenuar os efeitos dessa violência? O senhor acha que há um tabu que impede os pastores de mergulharem no tema, de tratar com seriedade e profundidade esse tema? O senhor acha que seria útil que isso acontecesse no âmbito do culto doméstico e tem sido uma prática deixada pelos protestantes no Brasil? Oi, gente, paz e graça. Estamos de volta com o Sextou com o Redentor, que é o podcast da Cidade Universitária. E aqui estamos de volta para tratar sobre a tese do reverendo Elton Vinícius, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, cientista social, teólogo formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Educação e Sexualidade, está desenvolvendo a sua tese de doutorado na Unesp, cujo tema é Interseccionalidade, a prevalência do feminicídio e da violência de gênero sobre as mulheres negras e a educação sexual para uma nova sociedade. Nós já percorremos aqui 3 encontros. O primeiro falamos sobre o tema e os objetivos da tese. Depois, no segundo momento, vimos os gráficos da violência contra a mulher no Brasil. E na última sexta-feira, você acessou o nosso material aqui e pôde encontrar um bate-papo bem rico em informações sobre os responsáveis históricos dessa violência. Nosso objetivo hoje é tratar sobre o que a igreja pode fazer contra a violência contra a mulher. Reverendo Elton, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Boa noite, reverendo. Eu que agradeço por esse convite. É sempre uma alegria estarmos aqui para conversar e tentar contribuir, não é, em relação à discussão desse tema, já que é uma questão de que tem trazido muito sofrimento ao longo da história do país, a violência contra a mulher, a desvalorização da mulher tem trazido muito sofrimento, mas na atualidade as coisas estão, me parece que, piorando. Então, eu gostaria que o senhor falasse para nós qual o caminho que a igreja poderia seguir para atenuar os efeitos dessa violência. Reverendo, eu acho que a primeira questão, a primeira coisa que a igreja poderia fazer é ensino. E aí eu estou tratando aqui sobre educação sexual. Nós concordamos que o primeiro ambiente, o ambiente primordial para uma educação sexual, que diz respeito às relações de gênero, as relações homem e mulher, inclusive a violência de gênero é um tema da educação sexual. Começa na família. É na família que o indivíduo tem que saber que o homem tem que amar a esposa, como instrução bíblica, né? E na família isso deve ser conversado. Esse ensino deve acontecer de uma forma intencional. Eu tenho falado nas igrejas, se você não conversar sobre sexualidade e relações de gênero com seus filhos, você será a única pessoa que não estará fazendo isso. Porque toda a sociedade está tratando disso para o bem e para o mal, muitas vezes para o mal, distorcendo. Então a igreja teria que primeiro conscientizar as famílias de que precisam educar os seus filhos também nessa área, na área da sexualidade. E aí também a igreja deveria auxiliar a família nesse papel. Perceba que a sexualidade é algo que faz parte de todo ser humano. Nós somos criados por Deus sexuados. Sexualidade está conosco do momento que nós nascemos até o momento que nós formos morrer. Mas ainda é um assunto tabu na igreja. Não se ensina sobre sexualidade de uma forma mais clara, de uma forma mais direta. Nossos jovens têm muitas dúvidas que nós muitas vezes não estamos encarando o assunto para dirimir essas dúvidas. Inclusive quando eles saem do ambiente da sociabilidade da família e entram nos outros ambientes de sociabilização, por exemplo, as faculdades, né? Então, muitas questões eles recebem lá e a igreja não tem dado uma instrução,
ou uma resposta adequada. Então, penso que talvez o primeiro passo da igreja é entender que a palavra de Deus é útil para ensinar sobre todas as dimensões da vida humana. E a igreja precisa, então, ensinar sobre educação sexual, sobre sexualidade, e tocar no seguinte ponto: você nunca deve considerar as mulheres inferiores, porque elas foram criadas também conforme a imagem e semelhança de Deus. Elas têm a mesma dignidade, devem ter o mesmo respeito. Não é? A Bíblia diz que nós devemos amar as mulheres, os maridos devem amar suas mulheres, entender que elas são a parte mais frágil. Então, penso isso, reverendo, que a igreja deve contribuir com a família nesse processo de educação sexual. Uma primeira questão seria Muito bem. Você está no Sextou com o Redentor, que é o podcast da Cidade Universitária. Inscreva-se aí no nosso canal e curta o nosso conteúdo, compartilhe esse conteúdo para que possa alcançar outras pessoas. Dentro da sua fala, reverendo, o senhor falou da intencionalidade do ensino. Não é? Eu queria, dentro dessa proposição, lhe perguntar o seguinte. Primeiro, o senhor acha que seria útil que isso acontecesse no âmbito do culto doméstico, que tem sido uma prática deixada pelos protestantes no Brasil? Primeira questão. A segunda delas, existe uma idade na qual a criança ela já pode ser inicializada nesse processo de ensino? Sim, reverendo, no culto doméstico com certeza. Por quê? A Bíblia é a nossa regra de fé em prática. E nós acreditamos que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a demonstração, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, eu tenho certeza que a palavra de Deus ela é fonte de ensino para a sexualidade e para as relações de gênero. E o culto doméstico, com certeza, pode ser um momento utilizado para transmitir, não é, esse ensinamento que a palavra de Deus traz, né? Eu trabalho com educação sexual a partir da abordagem cristã, protestante, tradicional da educação sexual, que tem a Sagrada Escritura como fonte de ensino. Então, certamente o culto doméstico, mas não só o culto doméstico. A própria relação que o marido tem com uma esposa dentro do lar está também educando esses filhos. Então, não vai bastar esse pai ensinar uma coisa no culto doméstico, mas tratar sua esposa com amargura nas relações familiares. Então, no culto doméstico e na vivência cotidiana dentro do lar. Sobre a idade, é óbvio que a educação sexual, assim como as outras dimensões da educação, ela deve ser realizada dentro de um processo. Esse processo acompanha o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, uma criança ainda muito pequena, ela deve receber um ensinamento que ela seja capaz de aprender. Não existe uma idade determinada. Mas quando, por exemplo, a criança já começa a sociabilização, já contatos fora do ciclo do núcleo familiar, você já pode começar a ensinar o seguinte: olha, nessa parte do seu corpo aqui, ninguém pode tocar. Não é? Só o papai, a mamãe, quando estiverem dando banho, quando formos levar a um médico. Ou seja, reverendo, com crianças pequenas, as coisas básicas, inclusive para a sua própria proteção. E também à medida que a dúvida for surgindo, que a pergunta for surgindo. Por exemplo, como é que nascem os bebês, né? Sempre é a pergunta clássica, né? Então não se deve mais ensinar os mitos, como o mito da cegonha, por exemplo. Pode-se ensinar de uma forma mais simples para a criança. Olha, quando duas pessoas se casam, o papai e a mamãe, eles se amam muito, e dentro da relação do papai e da mamãe, de amor, vai surgir uma nova vida, vai surgir uma criança. Então você precisa, perceber que cada criança tem uma capacidade cognitiva e no processo da vida você vai dando os mais conhecimentos, que acompanham o desenvolvimento da pessoa. Muito bem.
Bem, a gente quer agora criar uma relação entre família e igreja, né? Perfeito. Como a escola busca essa relação, naquela ideia de que quanto menor o abismo que separa a escola da família, maior a eficácia do serviço que a escola presta. Eu acredito que seja essa a mesma temática da igreja. Eu acredito que se as pessoas que estão vinculadas às suas igrejas mantivessem uma relação de culto no interregno dos encontros dominicais, elas seriam muito mais fortalecidas por meio da Escritura, não é? Então, do ponto de vista da educação sexual, o senhor acredita que um currículo que tenha um foco voltado para isso, em uma abordagem mais generalista, ou seja, para todas as faixas etárias na igreja, uma discussão socio-interacionista, possa trazer efeitos benéficos para que haja a evolução nesse processo da educação sexual? Sim, com certeza. A educação sexual, ela acontece tanto na informalidade, no dia a dia, no cotidiano, nas relações, de uma forma não planejada, não intencional, mas real. Mas ela também acontece de uma forma formal. Por exemplo, dentro de uma igreja. A igreja, ela pode separar um currículo de educação sexual. Eu posso até indicar. Existe uma revista da editora Cultura Cristã, é o Deus do Século. É uma revista baseada em um livro, onde ali tem pelo menos 13 lições que abordam as questões ligadas à sexualidade. Então, para dizer que até a revista de escola dominical tem poucas, mas tem. Então, a igreja poderia fazer esse trabalho, não é? Em uma classe, por exemplo, especial, ou então de uma forma aberta para toda a igreja. Isso eu acho que é desejável, pastor. Com um detalhe, né? Então, nós estamos falando da questão do ensino como importante, mas tem outro ponto que eu acho que a igreja também pode fazer. Eu queria ainda, dentro desse segundo ponto, lhe fazer uma pergunta, reverendo. O senhor acha que a ausência da abordagem a esse tema ainda é o produto de um tabu que a igreja tem sobre tratar sobre esse tema e, sobretudo, nesse tempo de polarização política e de ideologias outras dentro das universidades? O senhor acha que há um tabu que impede os pastores de mergulharem no tema e de tratar com seriedade e profundidade esse tema? Sim. Parece que a sexualidade dentro da igreja foi entregue ao diabo. Falar de sexo é falar de coisa impura, por exemplo. Então, com certeza há um tabu e há uma vergonha, até dentro das famílias ligadas à igreja. Não se debate sobre esse tema. O que eu acho um prejuízo enorme. Primeiro porque nós estamos deixando de estudar um assunto que a Bíblia ensina muito sobre ele. E a Bíblia ensina muito sobre a questão da sexualidade. Então nós já estamos deixando de estudar. Segundo, que nós temos dentro da igreja os problemas, os pecados ligados à sexualidade, talvez como a maior fonte de disciplina eclesiástica. Então, como é que eu posso ter uma questão que é a maior fonte de disciplina eclesiástica e eu não abordar esse assunto? Com certeza, era um indício de que é um assunto que precisaria estar muito mais presente dentro da igreja. E depois é isso que o pastor falou. Parece que tratar de sexualidade é ser de esquerda. É um outro problema. Parece que tratar de educação sexual é defender pauta progressista. E isso está completamente errado. Né? Deus nos abençoou com sexualidade, mas é um tema muito distorcido, porque o pecado, né, que afetou todas as dimensões humanas, afetou também a sexualidade. Mas nós precisamos trabalhar para desconstruir uma visão negativa do sexo, que talvez esteja ligada ainda a uma questão neoplatônica, de formação de teologia, onde o corpo é mau e o espírito é bom, e assim por diante. Acredito que nós precisamos fortalecer uma visão positiva a respeito da sexualidade, e para que não se tenha a ideia ainda de que Deus rejeita o corpo e aquilo que é do corpo, né?
Então, sim, pastor, acho que todas essas questões, porque falar de sexualidade envolve religião, envolve política, envolve cultura, com certeza, e talvez os pastores se sintam meio que limitados para abordar esse tema, para não correrem o risco de estarem vinculados a alguma questão de esquerda ou alguma coisa assim. O fato é, não abordar o assunto significa que você não está educando o seu membro, ou no caso de família, o seu filho, para uma dimensão que é tão determinante na vida, que é a dimensão da sexualidade. Muito bem. Então, eu acredito que, resumindo esse último encontro, o senhor acredita na eficácia de uma parceria família-igreja para a educação sexual bíblica e reformada? Acredito na eficácia e na necessidade. Nós não podemos, por exemplo, permitir ensino distorcido, que, por exemplo, o homem é o cabeça da família. O homem é o cabeça da família, não pode dar o direito do homem tratar a esposa com amargura, porque a própria palavra de Deus que fala que o homem é o cabeça da mulher, também vai dizer, maridos, não tratai as vossas esposas com amargura. Então é preciso abordar esse tema, e aí a igreja deve auxiliar a família, e a família deve fortalecer a igreja, porque na nossa visão são coisas que não dá para se dissociar, família e igreja, já que nós somos aliancistas. Muito bem. Agradecer a você que ficou conosco nesse último encontro e agradecer aqui ao nosso convidado, reverendo Elton Vinícius, pastor, sociólogo, agora caminhando para concluir a sua tese de doutorado em educação. Muito obrigado, reverendo, por sua contribuição aqui no Sextou com o Redentor, que é o podcast da cidade universitária. Eu que agradeço, pastor. Estou aí às ordens. É uma alegria. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e inscreva-se aí no nosso canal. Um abraço fraterno. Que a graça de Cristo esteja sobre você.